recebeu na madrugada de hoje a socialite Luísa Petrovic. Os médicos dela acabaram de fazer um anúncio no Hospital Protocol, em Manaus. Falaremos então agora com o nosso correspondente, Gutenberg Soares, diretamente do hospital. É com você, Gutenberg. Bom dia, Lorena. A socialite Luísa Petrovic teve 2 paradas cardíacas esta madrugada e foi reanimada às 2h30 da manhã. A atriz possuía vários problemas cardiovasculares, era diabética, abusava de bebidas alcoólicas e não tinha uma vida saudável. Segundo o último boletim emitido esta manhã pela equipe do Dr. Luiz Roberto, administraram a ela captopril para diminuir a tensão arterial, mas não obtiveram sucesso. A atriz, que completaria 35 anos em agosto, estava internada 2 semanas no hospital devido a dores fortes no peito. Está deixando 2 filhos. É com você, Lorena. Obrigada, Gutenberg. Uma triste notícia para todos nós. Maiores informações você verá a qualquer momento durante nossa programação. Falar de saúde, o nosso programa hoje vai falar sobre dislipidemias e temos como convidado as nossas amigas doutoras cardiologista Lorena Santarém. Bom dia, Karina. Bom dia, Lorena. Temos também a endocrinologista Rafaela Chaves. Bom dia, Karina. Bom dia, Rafaela. E temos também a farmacêutica Carolina Valentim. Bom dia, Karina. O colesterol é uma gordura encontrada naturalmente no nosso organismo. A função dele é ajudar na produção dos hormônios, das vitaminas e ácidos biliares, que ajudam também na digestão. 70% do colesterol é fabricado no nosso organismo e os outros 30% vêm da nossa dieta. Índices elevados de colesterol podem ocorrer ou podem levar a várias doenças, como derrame, infarto, aterosclerose e outras doenças bem sérias. Então, vamos aprender sobre alguns tipos de doenças que podem elevar os níveis de colesterol. O colesterol é um pavor de muita gente. Não posso comer ovo, não posso comer aquilo, e até crianças podem ter colesterol alto. Não é mesmo, doutora? É verdade. A taxa de colesterol é motivada pela alimentação, mas podem ter fatores genéticos envolvidos. Você mesmo falou no começo do programa que 70% do nosso colesterol é produzido endogenousamente pelo próprio fígado. E as pessoas nascem com essa programação genética para trabalhar bem ou não o colesterol. Algumas pessoas são até vegetarianas e da mesma forma possuem colesterol elevado. Doutora, isso ocorre porque já nasceram com essa predisposição? Sim. Algumas regiões das células do fígado têm a capacidade ou não de queimar bem ou mal o colesterol. Então, elas removem o colesterol que está no sangue e utilizam para a produção de outros hormônios e de várias outras substâncias. Mas algumas pessoas não têm essa capacidade. O colesterol ele fica elevado, trazendo doenças. Tem 2 tipos principais de colesterol, não é? Sem dúvida. O colesterol é uma gordura e o sangue é aquoso. Então, você sabe que a gordura e a água não se misturam. Então, por isso, o colesterol anda no sangue ligado a uma proteína, que torna essa gordura miscível, que são chamadas de lipoproteínas. A partícula de colesterol, que tem muita gordura e pouca proteína, é chamada de LDL, porque essas gorduras podem se depositar e entupir as artérias. Portanto, existe uma partícula que tem muita essa proteína e pouco colesterol. Ele funciona como lixeiro. Ele vai limpando esse colesterol que está no sangue. Então, o ideal é termos o HDL, o colesterol de alta densidade, em níveis mais elevados, e termos o LDL em níveis mais baixos. Está na mídia a morte da nossa querida Luísa Petrovic, que faleceu esta semana. Ela possuía um dos tipos de dislipidemia. Estamos aqui agora com a nossa doutora Lorena para explicar um pouco sobre a dislipidemia. Bom dia, doutora. Bom dia, Karina. Fale-nos um pouco sobre dislipidemias. Bem,
As dislipidemias são alterações metabólicas lipídicas decorrentes de distúrbios em qualquer fase do metabolismo lipídico que ocasionam repercussores nos níveis séricos de lipoproteínas, favorecendo então o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Preparamos então um vídeo sobre a dislipidemia familiar combinada, a desordem genética em que levou Luísa Petrovic à morte. A hipercolesterolemia familiar, ou HF, é uma doença genética caracterizada por níveis de LDL muito elevados e história familiar de aterosclerose precoce. Normalmente, os receptores de LDL nas células hepáticas ajudam a eliminar partículas de LDL da corrente sanguínea. A HF pode ser causada por alguma das mais de 1000 mutações específicas que afetam 3 genes conhecidos. Mais de 80% dessas mutações aumentam os níveis de LDL, fazendo com que os receptores de LDL nos hepatócitos funcionem de maneira alterada ou abaixo do normal, reduzindo assim a capacidade do organismo de eliminar o LDL da corrente sanguínea. O resultado desses dois quadros é o aumento da concentração plasmática de partículas de LDL. O comprometimento da captação de LDL também reduz o acúmulo de colesterol no fígado, o que estimula a síntese hepática de colesterol e a produção de VLDL, uma lipoproteína precursora do LDL. Esses defeitos encontrados na HF podem provocar aumento na concentração de partículas de LDL já nos estágios iniciais da vida. Com o tempo, a exposição contínua a altos níveis de LDL e o aumento do depósito de colesterol nas paredes das artérias aumenta o risco de aterosclerose e doença cardiovascular precoce associada com a HF, fazendo com que a detecção precoce dessa doença genética seja de extrema importância. Acabamos de ver como que ocorre a disfunção dentro do organismo. Doutora, essa doença é muito frequente? Bem, Karina, a dislipidemia familiar combinada é uma desordem genética com prevalência aproximadamente de 2%, além de ser causa de doença coronariana precoce, atingindo órgãos. Podemos observar então que a hipercolesterolemia é uma doença que atinge várias faixas etárias e que ela pode causar diversos danos, como as temidas doenças cardiovasculares. Por isso que vemos tantas pessoas novas morrendo desse tipo de doença. Não é mesmo, doutora? Sim, Karina, é verdade o que você falou. Devemos ter um cuidado precoce também, pois tudo que fazemos ou deixamos de fazer reflete na nossa saúde. Muito bem. Fomos às ruas e nossos telespectadores têm algumas perguntas. Existem outros tipos de dislipidemias? Sim, existem outros tipos de dislipidemias. Vamos acompanhar então a tabela com os diferentes tipos. A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética com transmissão autossômica dominante, o que confere 2 genótipos, os homozigóticos, que praticamente não expressam receptores para a remoção do colesterol LDL, com níveis muito elevados de colesterol plasmático, e os heterozigóticos, com a expressão parcial dos receptores e níveis de colesterol não tão elevados como na forma heterozigótica. A heterozigótica é mais frequente e acomete cerca de 1 para 500 pessoas da população. A forma homozigótica, muito rara, tem prevalência de 1 para 1 milhão de pessoas. A concentração plasmática de LDL e colesterol nos heterozigóticos oscila entre 250 mg por decilitro e 450 mg por decilitro. Nos homozigóticos, esses valores são mais pronunciados, podendo-se observar níveis entre 550 mg por decilitro e 950 mg por decilitro. O defeito familiar da ApoB é uma alteração genética que se caracteriza por uma única mutação da ApoB100, defeito que impede que essa apolipoproteína seja reconhecida pelo receptor. Assim, não se estabelece a ligação entre a ApoB100 e o receptor da LDL, o que resulta em elevação dos níveis de colesterol total e de LDL colesterol. A frequência dessa doença é de 1 para 500 pessoas e de 1 para 750 em indivíduos brancos com hipercolesterolemia. Em populações não selecionadas e de etnia diversa, a prevalência é de 0,08%. A hipercolesterolemia poligênica é determinada por uma grande variedade de defeitos enzimáticos e de apoproteínas envolvidas no transporte e no metabolismo do colesterol.
Caracteriza-se por uma elevação menos marcante do colesterol sérico e, eventualmente, dos triglicerídeos. Ocorre com pessoas que possuem um genótipo suscetível agravado pela ingestão excessiva de gorduras saturadas, ácidos graxos trans e colesterol. Ainda não foram determinados quais são os genes envolvidos. Ela também pode ser consequência de outras doenças, como diabetes, insuficiência renal e hipotiroidismo, ou surgir isoladamente, como uma doença primária. O controle dos níveis de colesterol envolve muitas enzimas e cada uma delas não sendo efetiva pode levar ao problema. A enzima não é ativada por ocorrer erros inatos do metabolismo. Não existe uma causa única. A hipercolesterolemia autossômica recessiva é uma doença rara. Os indivíduos heterozigotos não apresentam alterações lipídicas significativas e os indivíduos homozigotos são severamente afetados, apresentando as mesmas características clínicas que os indivíduos com hipercolesterolemia familiar homozigótica, mas menos severas, ou seja, valores de colesterol total entre os 500 e 1000 mg por decilitro. Até hoje, só se conhece um gene responsável por essa doença, o gene LDL-AP1. LDL Receptor Adaptor Protein 1. Este gene encontra-se no cromossoma 1 e a proteína codificada por este gene interage com o receptor das LDLs, num dos passos do seu ciclo celular. No caso desse gene estar mutado, o receptor das LDLs não consegue fazer a remoção do colesterol LDL do sangue, levando à sua acumulação, como acontece na hipercolesterolemia familiar. A hiperlipidemia familiar combinada é uma das hiperlipidemias mais comuns, com prevalência aproximada de 2%, além de ser causa frequente de doença coronariana precoce. A hiperlipidemia familiar combinada caracteriza-se por níveis elevados de triglicérides ou colesterol, ou ambos, com um padrão aparente de herança autossômica dominante. Como peculiaridade, observa-se fenótipo variável no grupamento familiar, ora tipo 2A, ora 2B ou 4. A hipertrigliceridemia familiar possui herança autossômica dominante, com penetração variável. É decorrente do acúmulo no plasma de lipoproteínas ricas em triglicérides VLDL e IDL, que resulta tanto do aumento da produção hepática como da diminuição da depuração plasmática. O mecanismo responsável pela doença ainda não é conhecido. O aumento da produção hepática dos triglicérides estaria relacionado à resistência à insulina, e é semelhante ao observado após o consumo aumentado de hidratos de carbono e de álcool. O fenótipo correspondente é o tipo 4. A síndrome da hiperquilomicronemia é consequente a mutações nos genes que codificam a lipase lipoproteica, enzima que tem a função de hidrolisar os triglicérides das lipoproteínas ricas em triglicérides, principalmente os quilomicrons. Essas mutações são transmitidas de forma recessiva. A frequência dos compostos homozigóticos ou heterozigóticos para essas mutações é de 1 para 1 milhão. De forma mais rara, como causas potenciais da síndrome da hiperquilomicronemia, descrevem-se a deficiência da ApoC2 ou a existência de um inibidor circulante da lipase lipoproteica. Vale lembrar que a ApoC2 é uma coenzima que estimula a atividade da lipase lipoproteica. A deficiência da lipase é reconhecida na infância ou adolescência, na sua forma homozigótica, na qual se observa grave hipertrigliceridemia, com níveis plasmáticos acima de 1000 mg por decilitro no jejum, alcançando eventualmente valores acima de 10.000 mg por decilitro, principalmente após refeições gordurosas, pelo excesso de quilomicrons na circulação. O colesterol plasmático pode estar normal ou pouco elevado e o colesterol HDL reduzido. Existe acúmulo de quilomicrons tanto no jejum quanto no período pós-prandial. A síndrome da hiperquilomicronemia corresponde, na classificação fenotípica, aos tipos 1 e 4. A hiperlipoproteinemia tipo 3, também conhecida como disbeta-lipoproteinemia, é caracterizada por aumento das concentrações plasmáticas de colesterol total e triglicérides, causadas pelo acúmulo no plasma dos remanescentes de quilomicrons. O acúmulo de remanescentes na circulação decorre da diminuição da afinidade entre a ApoE, presente nas lipoproteínas remanescentes, e o receptor hepático BE. Esses pacientes apresentam o genótipo E2E2 e a transmissão desse alelo é autossômica recessiva. O genótipo E2E2 ocorre com frequência relativamente alta na população, cerca de 1 para 100.
No entanto, o fenótipo da hiperlipoproteinemia tipo 3 é relativamente raro, desenvolvendo-se apenas entre 1/10 e 1/100 dos portadores do genótipo homozigoto. A dislipidemia, para se manifestar, necessita da presença de um fator secundário, como, por exemplo, alguma alteração metabólica que aumente a produção das VLDLs, tais como obesidade, diabetes mellitus, hipotiroidismo e consumo elevado de álcool. Como se adquire a doença? Bem, conforme foi dito pela doutora Lorena, essas doenças podem ser de caráter genético e agravadas por fatores externos causados por doenças tais como diabetes mellitus, obesidade, hipotireoidismo, doenças renais, hepatopatias colestáticas crônicas, causadas também por medicamentos, como os diuréticos, os beta-bloqueadores, os corticosteroides, anabolizantes, ciclosporinas e também causadas por hábitos de vida inadequada, como o tabagismo, o etilismo e a vida sedentária. O diagnóstico é realizado pela comparação com os valores de referência para a caracterização de dislipidemia. Os valores de referência dos lipídios séricos, aceitos internacionalmente para crianças, adolescentes e adultos, encontram-se respectivamente nas tabelas 1 e 2. Na primeira tabela são mostrados os valores de referência do perfil lipídico para as crianças e adolescentes. Já na tabela 2 é mostrado os valores de referência em miligramas por decilitro do perfil lipídico em adultos com 20 ou mais anos de idade. Bom, aqui nessa tabela nós estamos representando os valores de referência para o perfil lipídico, onde nós temos representando o colesterol, o LDL, o HDL e o triglicerídeo. No colesterol nós observamos aqui o valor inferior a 200, significa que o colesterol no paciente está ótimo. Se estiver entre 200 e 239, significa que já está no limite. E se estiver maior ou igual a 240, significa que esse paciente deve buscar uma consulta com um médico e verificar uma dieta adequada para que esse colesterol ele possa diminuir. No valor referencial do LDL, observamos que se o valor estiver menor que 100, significa que ele está ótimo. Entre 100 e 129, desejável. Entre 130 e 159, também está no limite. Entre 160 e 189, esse paciente já está com LDL alto. E maior ou igual a 190, muito alto, né? Significa também que este paciente deve buscar imediatamente um médico e fazer uma dieta adequada para que esse valor ele possa diminuir e ficar num valor adequado. Já no HDL, nós observamos que se esse valor estiver inferior a 40, significa que ele está baixo, o que é ruim, já que nós buscamos que esse colesterol bom ele fique mais alto. E se ele estiver maior que 60, está ótimo, né? Já que está alto, e é isso que nós buscamos. No triglicerídeo, se este valor estiver menor que 150, significa que ele está ótimo. Entre 150 e 200 está no limite. Entre 200 e 499 está alto e maior ou igual a 500 está muito alto, o que também leva o paciente a buscar um médico para que esse valor possa diminuir e que ele seja diagnosticado com alguma doença e fazer uma dieta adequada. Então vamos conversar um pouco com a nossa nutricionista Carolina, que vai nos explicar melhor os alimentos que se deve fazer o uso pelos portadores de dislipidemias. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, vamos começar falando sobre o que deve ser evitado por essas pessoas. Bom, a qualidade da alimentação é primordial para a prevenção e para o tratamento das dislipidemias, já que o excesso de lipídios no sangue ele é um sério fator de risco de doenças cardiovasculares ao provocar aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nos vasos que obstruem o fluxo sanguíneo. Então, nós temos alimentos na nossa dieta que devem ser evitados, como a gema do ovo, a manteiga, a maionese, embutidos, queijos amarelos e também muitos outros alimentos. Por quê? Esses alimentos eles são ricos em gorduras saturadas, que são as responsáveis pela formação de ateroma nas nossas artérias, né, causando essas doenças cardiovasculares. E também temos alimentos que podem ser adicionados à nossa dieta, que auxiliam no aumento do colesterol bom, que no caso é o HDL, e aumenta a diminuição do colesterol ruim, que no caso é o LDL.
Como exemplo, nós temos as fibras presentes em cereais integrais, como a aveia, cevada, centeio e também na casca de frutos, como a maçã e o bagaço da laranja. Também temos as proteínas da soja, suas isoflavonas, que são encontradas em alimentos à base de soja. Também temos o resveratrol, que é uma substância presente em uvas roxas e no vinho tinto, o que é permitido o consumo de 1 cálice de vinho por dia, para que auxilie no aumento desse HDL, na diminuição do LDL. E também pigmentos encontrados em vegetais como tomate vermelho, amoras, cerejas e framboesas, entre outros que estão sendo investigados. E dicas importantes que são aconselháveis para evitar complicações futuras é a redução do consumo de sal, a utilização de laticínios pobres em gorduras, como leites e iogurtes desnatados, a redução também da ingestão de alimentos com fontes de colesterol e gorduras saturadas, fazer o uso com moderação de gorduras saudáveis presentes no azeite de oliva, abacate, nozes, castanhas e amêndoas, evitar frituras, preferir alimentos grelhados, assados ou cozidos. Doutora, então podemos dizer que a alimentação é um dos principais tratamentos para esta doença? Exatamente, Karina. Uma dieta objetivando-se o aumento de HDL, que é o colesterol bom, já que mesmo o HDL sendo determinado geneticamente, a realização de exercícios físicos regulares, a suspensão do fumo em fumantes e a redução de peso pode aumentá-lo. Faz-se extremamente necessário o controle do peso, pois a obesidade e ganho de peso estão associados com a elevação do colesterol total, triglicerídeos, além das reduções do HDL. A normalização e manutenção do peso normal é muito importante no tratamento das dislipidemias. A realização de exercícios físicos é fundamental para reduzir colesterol total, LDL, triglicérides e aumentar o HDL. Uma simples caminhada de 60 minutos, 5 vezes por semana, pode elevar o HDL em quase 5% e reduzir em 18% os triglicerídeos. Nossa, nossos telespectadores estão acompanhando em casa que a dislipidemia é uma doença que, apesar de não ter cura, ainda assim pode ser controlada com alimentação e atividade física. Estamos aqui no estúdio agora com a doutora Valesca, cardiologista, que vai nos falar quais são os sintomas dessa doença. Bom dia, Valesca. Bom dia, Karina. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de poder esclarecer aos telespectadores todas as dúvidas em relação a essa doença que, infelizmente, pode levar a um fim trágico, caso não seja controlada. Bem, os pacientes com dislipidemia podem apresentar-se com indicativos físicos e sinais patognomônicos capazes de auxiliar no diagnóstico e na conduta do distúrbio lipídico associado. Em alguns casos, mais notavelmente com a hipertrigliceridemia grave, pode-se desenvolver sintomas ameaçadores à vida e, portanto, é imperativo diagnosticar corretamente o distúrbio. Temos O arco corneal é uma opacificação branco-acinzentada da periferia da córnea, como é mostrado na figura. Ele representa um sinal particularmente sensível do quadro de hipercolesterolemia familiar, ou HF, especialmente quando detectado em pessoas com menos de 50 anos de idade, quando é denominado também de arco juvenil. Os pacientes com níveis muito baixos da lipoproteína de alta densidade, o HDL, decorrentes de mutações nos genes reguladores, também podem exibir sinais oculares, e esses sinais oculares são chamados de opacificação corneal. Além dos xantomas eruptivos, que podem acompanhar uma quilomicronemia acentuada, outro importante sinal clínico é a lipemia retinal, ou uma aparência brancacenta da retina, que é denominado de achados retinianos. A manifestação dermatológica mais comum de dislipidemia são os xantomas. Estes depósitos cutâneos densos e rígidos de macrófagos espumosos, ricos em ésteres de colesterol, são mais comumente observados com níveis elevados de LDL. Eles se depositam em ligamentos e em tendões, embora também sejam detectados pelo periósteo e na fáscica. São classificados como tendinosos, tuberosos, tuberoptivos e planos, e essas classificações são denominadas como os sinais dermatológicos. Aqui, como pode ser observado, o local mais comum para xantomas tendinosos é o tendão de Aquiles, seguido pelas mãos, pés, cotovelos e joelhos.
Os xantomas tuberosos e tuboreruptivos consistem em nódulos cutâneos e subcutâneos densos e rígidos que podem ser confundidos com um tofo gotoso. Xantomas planos são depósitos cutâneos elevados de cor amarelo alaranjado que são detectados na superfície palmar. E por fim os xantomas eruptivos, que são pápulas amareladas e indolores, que sob uma base eritematosa apresenta como lesões agrupadas no dorso, especialmente nos cotovelos, tórax e nádegas. Então, a dislipidemia pode apresentar-se com inúmeros sinais clínicos. O reconhecimento destes sinais pode não somente permitir a identificação do distúrbio lipídico subjacente, mas também facilitar os tratamentos mais apropriados para reduzir a probabilidade de potenciais sequelas. Os distúrbios subjacentes incluem doença cardiovascular, complicações metabólicas do diabetes mellitus, comprometimento visual e pancreatite, entre outros. Doutora Larissa, então é verdade que a aterosclerose pode ser um distúrbio subjacente da dislipidemia? Com certeza, Karina. É uma das grandes preocupações que o portador da doença deve ter. A aterosclerose é uma doença multifatorial, na qual as dislipidemias são um fator de risco modificado. A diminuição do LDL colesterol em indivíduos sob o risco diminui a morbimortalidade relacionada à aterosclerose coronariana. Eu trouxe um vídeo para melhor explicar como ocorre a formação desses aterônios. Aqui você está vendo um coração, um vaso normal e um endotélio delgado, sem obstrução do fluxo sanguíneo. Ainda não apresenta nenhuma lesão aterosclerótica. Aqui são vistas as partículas de LDL colesterol entrando no espaço subendotelial. Este é o espaço entre a porção interna do vaso sanguíneo, ou células endoteliais, e a membrana interna elástica, mostrada aqui por uma camada delgada. Uma vez instaladas neste espaço, as partículas de LDL colesterol podem tornar-se oxidáveis, ficando mais perigosas, acelerando o processo de aterosclerose. Aqui vemos os monócitos se acoplando no endotélio e entrando na camada íntima, atraídos pelas partículas de LDL colesterol oxidadas. Quando os monócitos estão instalados na camada subíntima, eles passam a ser chamados de macrófagos, sendo vistos aqui englobando as partículas ricas em colesterol. Aqui vemos o início de uma massa adiposa, consistindo de macrófagos e partículas ricas em lipídios. Agora, esses macrófagos são chamados de células espumosas. Aqui, a massa adiposa está madura e revestida por uma capa de fibras que recobre as células espumosas escondidas. A capa de fibras é parte de uma tentativa mal sucedida do organismo de interromper ou cicatrizar o desenvolvimento da placa aterosclerótica. Com o progresso da região aterosclerótica, há um aumento na formação de tecido fibroso e também morte de células espumosas no centro da lesão. Estas liberam colesterol em uma massa expandida de lipídios. Agora vemos uma placa aterosclerótica mais madura, embora uma massa de lipídios esteja maior. Esta encontra-se revestida por uma densa camada de fibras e está sob baixo risco de rupturas, mas este risco pode se alterar no futuro. Neste estágio, a região da placa aterosclerótica atinge um tamanho suficiente para estreitar o vaso. Isto pode limitar o fluxo sanguíneo e causar sintomas de angina estável. A angina estável representa sintomas de dor no peito, que pode ocorrer sem esforço, em repouso. Nesse estágio, a placa de aterosclerose rompeu-se progredindo de uma placa estável a uma lesão estável. O núcleo de lipídios pode agora se misturar ao sangue, levando ao estágio de trombose ou oclusão. No local da ruptura, o material da ateroma se mistura ao sangue. Este material, rico em lipídios, funciona como um estímulo, ativando as plaquetas e fatores de coagulação, o que leva a um rápido progresso do trombo
ou coágulo sanguíneo. Neste estágio, o trombo tanto pode continuar a evoluir ou ser contido, como mostrado aqui, eventualmente coberto por células endoteliais. Isso pode levar a um posterior estreitamento no vaso sanguíneo. Em muitos pacientes, todos esses processos de que falamos até agora podem ocorrer sem nenhum sintoma. Se a trombose continuar a progredir, ela pode crescer cada vez mais, incorporando mais fatores de coagulação e mais plaquetas, eventualmente provocando um estreitamento do vaso sanguíneo. Este tipo de lesão pode resultar em sintomas de angina estável, a qual com frequência é precursora de infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. A angina estável é a dor no peito que ocorre sem esforço, em repouso. Aqui, a trombose levou à completa oclusão ou bloqueio do vaso sanguíneo. O fluxo sanguíneo está bloqueado e o coração está privado das células sanguíneas carreadoras de oxigênio. Esta é a causa mais comum de um ataque cardíaco. Está mostrado aqui o tecido muscular cardíaco, que realmente morreu no ataque cardíaco. A causa é o bloqueio arterial caracterizado em nossa animação. Doutora, já vimos que não podemos brincar com a nossa saúde. Exatamente. Porém, se deve ter força de vontade para buscar uma vida mais saudável. Por hoje, nossos telespectadores puderam acompanhar melhor sobre a dislipidemia, que é uma doença pouco conhecida, mas que pode ter muitas consequências. Gostaria de agradecer às nossas doutoras que vieram aqui esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigada, queridas. Obrigada a você, Karina, pelo convite. E você aí de casa que não pôde acompanhar direito o nosso programa, você pode acessar o nosso site e tirar todas as dúvidas sobre o assunto de hoje. Nós ficamos por aqui e amanhã voltamos com vários outros profissionais que irão esclarecer todas as nossas dúvidas. Te espero e até lá. Tenha todos um bom dia.